Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo nessas ideias. É muito bom estar aqui de novo. Então, hoje a nossa missão é criar uma espécie de atalho prático para quem busca navegar melhor pelos conflitos do dia a dia. E principalmente dominar o próprio estado emocional, né? Exatamente. Nós reunimos 3 abordagens que são verdadeiramente transformadoras quando o assunto é comportamento humano e comunicação. E clareza mental também, isso é fundamental. Total. A ideia aqui não é causar uma sobrecarga teórica em quem acompanha a gente, é extrair o sumo mesmo. Aquele conhecimento essencial que dá para aplicar agora, seja numa reunião de diretoria super tensa ou em casa com a família. Com certeza. E o terreno de hoje é bem fascinante. É sim. Para construir essa visão, nós vamos cruzar os conceitos da comunicação não violenta. A famosa CNV. Isso, a CNV. Vamos cruzar ela com o processo de liberação emocional e aquela dinâmica de força e poder elaborada pelo psiquiatra David R. Hawkins. E para amarrar tudo isso num sistema de manutenção diária, nós vamos integrar a sabedoria prática da filosofia tolteca. Especificamente os 5 compromissos. Isso. E o que une todas essas frentes é uma premissa muito clara, na verdade. A esmagadora maioria do nosso sofrimento e dos conflitos que enfrentamos nasce da falta de clareza interna. E, claro, das interpretações precipitadas que nós fazemos da realidade o tempo todo. Exato. Ok, vamos desempacotar isso, porque esses conceitos prometem basicamente resolver aquele atrito diário, exaustivo, que drena a nossa energia. E drena muito rápido. Nossa, demais. E para começar, vamos olhar para a estrutura externa. Como nós nos comunicamos com o mundo. Certo. Cerca de 90% dos conflitos profissionais. 90% é muita coisa. 90%. E essa regra, na sua essência, é a separação brutalmente honesta entre o que é um fato e o que é uma interpretação. Sabe que é um número que parece exagero até a gente entender a mecânica por trás? Sim. A maioria das pessoas já ouviu falar dos 4 passos da CNV, né? Observação, sentimento, necessidade e pedido. Uhum. Mas o que quase ninguém domina é justamente esse primeiro passo, a observação. Que é a base de tudo. Separar fato de interpretação é extremamente contraintuitivo para o cérebro humano, porque nós somos máquinas de criar narrativas. Nós adoramos uma historinha. Pois é. O foco da observação exige descrever um evento como se fosse a lente de uma câmera de segurança, sem nenhum adjetivo. Exato. E é aí que os ambientes corporativos, por exemplo, viram um campo de batalha. Viram mesmo. Em vez de alguém dizer, tipo, na reunião de hoje ocorreu um atraso de 20 minutos em relação ao horário combinado. A pessoa diz, você é um irresponsável e não respeita o tempo da equipe. Isso. No momento em que o rótulo irresponsável entra na frase, a comunicação simplesmente acaba. Acaba porque o cérebro de quem ouve entra imediatamente no modo de sobrevivência. Sim, faz todo sentido. O rótulo é percebido como um ataque à identidade. E a única resposta biológica possível ali é a defesa ou o contra-ataque. E isso nos leva à segunda etapa, que é o sentimento. E olha que mora uma armadilha fantástica. Uma das maiores. Muito comum as pessoas usarem a palavra sentir como um verdadeiro cavalo de Troia para uma crítica. Nossa, isso acontece o tempo todo. A pessoa diz tipo, eu sinto que fui desrespeitado. Ou eu sinto que você não liga para o projeto. Perfeito. Só que isso não é um sentimento. Não é. É uma interpretação do comportamento alheio disfarçada de emoção. Um sentimento real seria eu fiquei frustrado. Ou eu estou preocupado. Ou me sinto sobrecarregado. A vulnerabilidade verdadeira desarma o outro. Sim. E essa emoção autêntica serve de ponte para o terceiro passo, que é necessidade. Certo. A emoção nunca é aleatória. Ela é o alarme de que um valor interno não está sendo atendido. Pode ser uma necessidade de organização, clareza, previsibilidade. Ou colaboração. Isso muda a polaridade da conversa. Muda completamente. No caso daquele atraso na reunião, em vez de focar no erro do outro, a pessoa explica, eu me sinto frustrada porque preciso de previsibilidade para organizar o trabalho da equipe. O foco sai da acusação e vai para a estrutura do trabalho. Isso. E é aqui que entra o quarto passo, que é o pedido. E esse pedido tem que ser algo muito específico e realizável. Nada de abstração. Exato. Não pode ser tipo, tente ser mais focado. Tem que ser uma ação clara.
Sim, porque o pedido vago é o berço da frustração futura. Total. Pensa no dia a dia de um designer lidando com um cliente. É um exemplo clássico de atrito constante. Muito atrito. A aplicação prática disso seria algo como quando o layout é alterado após a aprovação final do comitê. Isso é o fato puro. Fato puro. Aí entra o sentimento. Eu fico genuinamente preocupada. Sentimento real. Exato. Aí a necessidade, pois preciso manter a consistência da marca e evitar retrabalho na equipe. Necessidade estrutural e muito clara. E por fim, o pedido acionável. É possível centralizar todas as alterações maiores antes da etapa de aprovação final. O que torna essa formulação tão poderosa é a remoção absoluta da defensiva. Sim, ninguém está sendo atacado. A energia mental que seria gasta num embate de egos, tentando provar quem está certo ou errado, é redirecionada na mesma hora para a resolução do problema em si. Transforma um ambiente de competição num ambiente de colaboração mútua. Na teoria é lindo, né? Pois é, a grande questão é que na prática, quando o sangue ferve no meio de uma reunião, quando o prazo está estourado... E o cliente faz aquela exigência absurda. Sim, como alguém consegue simplesmente pausar, separar fato de interpretação e formular uma frase tão limpa e estruturada, é quase impossível se a pessoa estiver sequestrada pela própria raiva. E essa é a grande limitação de tentar aplicar uma técnica externa sem arrumar a casa interna primeiro. Exatamente. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Nós precisamos mudar o foco. Deixar o mundo externo de lado por um momento. Isso. E entrar no mundo interno. Como nós lidamos com o que sentimos. E a genialidade do trabalho do Hawkins entra para preencher bem essa lacuna. O Hawkins foca puramente na desmistificação da gestão emocional. E é bom a gente deixar claro aqui que não há nenhum misticismo ou pensamento mágico nesse processo. É biologia e psicologia aplicada. Pura biologia. O cerne da abordagem dele é que as emoções reprimidas funcionam como um programa rodando em segundo plano. Consumindo a bateria. Consumindo a bateria do nosso comportamento o tempo todo. E enquanto a emoção não for sentida e liberada, ela vai continuar ditando as nossas reações impulsivas. E o método de liberação emocional do Letting Go propõe 4 passos internos muito precisos, né? Isso mesmo. O primeiro é perceber. É identificar que a emoção está ali, seja raiva, pânico, culpa ou inveja. Mas tem uma regra de ouro para isso. Sem justificar. Sem justificar. Sem tentar encontrar o culpado. É apenas o reconhecimento. Tipo, ok, o peito apertou, eu estou com raiva. O que nos leva ao segundo passo. E esse, eu confesso que acho o mais contraintuitivo de todos. O permitir. O permitir. Em vez de empurrar a raiva para debaixo do tapete ou explodir, descontar no estagiário, a instrução é permitir a sensação física. Mas a grande dúvida é como a pessoa simplesmente sente isso sem se perder na emoção. A chave aí é focar estritamente na fisiologia. Sim, porque emoção não é um conceito abstrato. Ela é literalmente uma descarga química no corpo. É o calor no rosto, né? O nó na garganta. A tensão nos ombros, o objetivo é colocar a atenção completa nessa sensação física. E o mais importante de tudo é não resistir. O que é difícil. Muito. Porque nós passamos a vida inteira condicionados a fugir de qualquer desconforto emocional. Só que a resistência é exatamente o que mantém a emoção travada no corpo. É como entrar no mar gelado, né? Se você contrai o corpo e luta contra o frio, a dor é insuportável. Fica pior. Fica muito pior. Mas se você relaxa os músculos e aceita aquela temperatura, em poucos segundos o choque passa. Uma analogia perfeita. O relaxamento na presença do desconforto dissolve o impacto. Isso prepara o terreno para o terceiro passo, que exige muita disciplina mental. Que é não alimentar a história. Isso. Não alimentar a história. Assim que a emoção desconfortável surge à nossa mente, entra em desespero e começa a fabricar justificativas. A mente começa tipo, isso é um absurdo, ninguém me respeita, olha o que fizeram comigo dessa vez. O ego adora uma narrativa de vítima. Adora. E cada vez que a gente alimenta essa historinha mental, nós jogamos mais lenha na fogueira da emoção. O segredo da liberação é ignorar o evento que causou a raiva. E focar só na energia física da raiva em si. Exato. E se a pessoa consegue sustentar isso, ela atinge o quarto passo.
deixar passar. Porque toda emoção tem uma meia-vida natural. Tem um ciclo. Sim, se não houver resistência física e não houver aquela retroalimentação mental com as historinhas, a carga química simplesmente se dissipa no organismo. A intensidade cai. E a partir desse momento de alívio interno, a pessoa transita por uma mudança de estado que o Hawkins categorizou brilhantemente. A diferença entre força e poder. Isso. Force and power. Esse é o ponto onde a gestão emocional encontra o desempenho no mundo real. Essa distinção entre força e poder é muito reveladora. O modo força é o estado padrão de muita gente em ambientes de alta pressão, né? A grande maioria. É agir movido por emoções densas, tipo medo de perder o emprego, raiva da concorrência, orgulho, aquela necessidade constante de controle e validação. É uma existência baseada no esforço contínuo. Sim. Alguém que discute 3 horas seguidas numa reunião só para provar que a sua ideia era a melhor, está operando puramente na força. E isso drena a energia vital e, paradoxalmente, gera muita resistência das outras pessoas. Por outro lado, o modo poder opera numa frequência completamente diferente. Ele não precisa empurrar nada. Não precisa, porque ele flui a partir de emoções superiores, como coragem, aceitação, neutralidade mental e um propósito genuíno. Uma pessoa operando no poder não precisa gritar para ser ouvida. Ela tem a clareza necessária para tomar decisões cirúrgicas sem o peso do ego ali atrapalhando a visão. E o mapa emocional desenha um ponto de virada muito claro entre esses dois mundos: a coragem. A coragem atua como uma grande fronteira, né? E não é a coragem dos filmes de ação. É a coragem de olhar para o próprio desconforto emocional sem piscar. É o abandono imediato do papel de vítima. Vamos aplicar isso àquele cenário clássico que a gente falou? Um cliente critica duramente um trabalho longo e custoso. Ótimo cenário. A reação comum no modo força é instantânea. O estômago gela, a pessoa entra na defensiva, começa a disparar justificativas. E tenta convencer o cliente de que ele está errado. É um gasto de energia monumental que geralmente termina com a relação arranhada. Agora vamos ver o mesmo cenário usando essa tecnologia interna para acessar o modo poder. Certo. O cliente critica. Primeiro, a pessoa percebe o choque interno. Segundo, ela permite o frio na barriga e a irritação fisiológica, mantendo a postura neutra. Sem reagir ainda. Isso, sem reagir. Terceiro, e isso é crucial, ela corta a narrativa mental imediata de que, esse cliente é um amador que não entende de design. Corta a historinha. Exato, ela apenas respira e deixa a onda de adrenalina baixar. E o resultado disso é a inversão completa da lógica comum. A intuição errada que quase todo mundo tem é tentar consertar o mundo externo primeiro, para só então se sentir bem internamente. E o Hawkins nos mostra que é impossível consertar algo lá fora se o lado de dentro estiver turvo. Somente após liberar a carga emocional é que a pessoa, agora com um raciocínio claro e desimpedido, pode olhar para o cliente e usar, por exemplo, a comunicação não violenta para realinhar as expectativas. É de uma elegância absurda. Resolve-se o caos interno para que a ação externa seja milimétrica. Porém, sempre tem um porém. Sempre tem. Sustentar essa clareza que o Hawkins propõe no meio do caos diário é o grande desafio, né? O cérebro escorrega de volta para os velhos hábitos com muita facilidade. Escorrega mesmo. E é exatamente aí que entra a nossa terceira etapa. Precisamos de um sistema de manutenção, uma matriz de princípios, e a sabedoria tolteca se encaixa aqui como uma luva. De fato, os 5 compromissos trazidos para a nossa época por Dom Miguel e Dom José Ruiz funcionam como um protocolo de segurança para a mente. Eles não são apenas regras de boa convivência, né? Não. São ferramentas de proteção pesada para a energia e a liberdade emocional humana. E o que é fascinante aqui é a simplicidade enganosa deles. Como esses princípios já são conhecidos por muita gente que gosta de desenvolvimento humano, vale a pena nós irmos direto aos pontos de fricção. Vamos lá. O primeiro compromisso é: seja impecável com a sua palavra. A leitura superficial disso é apenas não conte mentiras. Mas a profundidade é entender
que a palavra de cada um de nós literalmente cria nossa experiência de realidade. Exato. O uso impecável da palavra significa usá-la na direção da verdade e do amor, e não contra si mesmo ou contra o outro. A fofoca corporativa, por exemplo. A fofoca é descrita como um veneno puro que infecta a mente de quem fala e de quem escuta. Mas a autossabotagem verbal é ainda pior. Aquela vozinha interna, né? O hábito de dizer no meio de um desafio: "Ah, eu sou péssima nisso. Nunca vou conseguir." Isso não é um desabafo, é um decreto de identidade. Mudar a estrutura para "eu ainda estou aprendendo e construindo essa habilidade" altera fisicamente a forma como o cérebro processa o obstáculo. Total. O que prepara perfeitamente o terreno para o segundo compromisso, que é frequentemente considerado o mais libertador de todos. Não leve nada para o lado pessoal. Esse é um alívio, e a base lógica para isso é irrefutável. Nada do que as outras pessoas fazem é por sua causa. As ações, as críticas e os elogios dos outros são projeções do próprio sonho deles. Dos traumas e das crenças deles, né? Se um gestor entra na sala e é grosseiro do nada, a reação automática do nosso ego é: o que eu fiz de errado? A gente sempre acha que a culpa é nossa. Pois é, mas a verdade crua é que esse gestor provavelmente está lidando com uma pressão esmagadora. Ou teve uma noite péssima de sono. Ou está projetando nos outros as próprias inseguranças. O problema está inteiramente no mundo interno dele. E quando a gente entende isso de forma visceral, as palavras ríspidas perdem a capacidade de ferir. O ego deixa de ser um alvo fácil. E o terceiro compromisso corta pela raiz o que talvez seja a maior fábrica de ansiedade do mundo moderno. Não faça suposições. A mente humana tem um horror a lacunas, né? Horror. Se falta informação, o cérebro preenche o vazio com imaginação, e quase sempre com os piores cenários possíveis. Nós deduzimos intenções, interpretamos silêncios de forma paranoica e tomamos decisões baseadas em filmes que só existem na nossa cabeça. O silêncio no aplicativo de mensagens é o maior gerador de suposições da história. A pessoa visualiza sua mensagem e não responde. Imediatamente a cabeça começa tipo: falei algo errado. A pessoa tá me evitando. O projeto vai ser cancelado. A solução que a filosofia tolteca exige é simples, mas requer coragem. Perguntar, comunicar-se de forma clara, buscar a verdade em vez de nutrir o delírio. Você conseguiu ver a minha mensagem? Uma pergunta simples mata horas de grama interno. É o fim do sofrimento por antecipação. E o quarto compromisso entra como o grande equalizador dessa filosofia toda. Sempre dê o seu melhor. Se parasse por aí, soaria como mais um conselho exaustivo de produtividade tóxica. Sim, mas a nuance que torna esse princípio genial é o reconhecimento explícito de que o seu melhor flutua. Ele muda o tempo todo. Seu antídoto perito contra o burnout é a culpa crônica. O meu melhor, depois de uma noite mal dormida, gripada com o filho chorando em casa, é drasticamente diferente do meu melhor depois de um feriado prolongado e cheio de energia. E tudo bem. Tudo bem. O compromisso não exige uma perfeição utópica. Exige apenas a consistência da intenção dentro das condições reais do momento. É fazer o que dá com o que se tem. Se a pessoa sabe no íntimo que entregou tudo que os seus recursos físicos e mentais permitiam naquela exata circunstância, não há espaço para arrependimento. O juiz interno perde o argumento. Agora, o que é fascinante na evolução dessa filosofia é que os primeiros 4 compromissos existiram sozinhos por muitos anos. E havia um risco real das pessoas usarem a empatia, de não levar para o lado pessoal. E o desejo de não fazer suposições. Isso. Usarem isso para se tornarem ingênuas, aceitando qualquer coisa para evitar conflito. Por isso a adição do 5º compromisso foi magistral. Seja cético, mas aprenda a ouvir. É a blindagem perfeita. E o ceticismo aqui não é o cinismo amargo, é o discernimento. É não engolir passivamente as narrativas que tentam impor, sejam as desculpas de um colega de trabalho, as promessas do mercado, ou até mesmo os medos irracionais que a nossa própria mente inventa. O ceticismo defende a percepção da realidade. E, ao mesmo tempo, o aprenda a ouvir garante que esse ceticismo não se transforme em arrogância.
É a capacidade de escutar a verdade do outro sem necessariamente comprar a briga dele. Nós podemos traçar paralelos riquíssimos aqui com o estoicismo de Marco Aurélio, que também pregava o distanciamento da opinião alheia. Ou com as práticas de meditação do budismo que exigem a observação neutra dos pensamentos. O que essas tradições, assim como a sabedoria tolteca, concluíram séculos atrás é que as grandes fontes do sofrimento humano são praticamente universais. A linguagem mal utilizada, que cria atrito, o ego frágil, que se ofende com tudo, e a teia de falsas interpretações que criamos para explicar o inexplicável. Precisamente. E quando unimos todas as peças que exploramos o mapa de rota, fica muito nítido. A verdadeira maestria se revela quando saímos do piloto automático das reações biológicas e sociais. Então, o que tudo isso significa de forma prática para o dia a dia de quem nos escuta? Nós começamos a nossa jornada entendendo como reformular a maneira de falar e fazer pedidos, sem acionar as defesas alheias, através da precisão da comunicação não violenta. Em seguida, nós descemos um nível e fomos para a sala de máquinas emocional, aprendendo com o processo do letting go, que resistir às emoções é o que nos mantém reféns naquele desgastante modo de força. E que permitir o sentir é o passaporte para o modo poder. E terminamos adotando os compromissos toltecas como um código de ética interno para não poluir a nossa própria mente. O grande valor de integrar essas três visões não é evitar que os problemas aconteçam, porque eles sempre vão acontecer. Faz parte da vida. O valor real é mudar radicalmente a qualidade da nossa presença diante deles. Quando nós dominamos o que sai da nossa boca, quando paramos de lutar contra o que sentimos no corpo e refinamos a lente pela qual julgamos o mundo, a vida perde aquele tom de batalha ininterrupta. A resistência cai. E é aí que o desempenho, as boas ideias e as conexões verdadeiras conseguem finalmente florescer. É uma mudança de paradigma completa. E para encerrar, fica uma reflexão fundamental, construída a partir de tudo que nós desconstruímos aqui hoje. E qual seria? Se a comunicação não violenta pede encarecidamente para não julgarmos e rotularmos o outro, se o mecanismo de liberação emocional mostra que jamais devemos alimentar narrativas internas de vitimismo, e se a filosofia tolteca decreta que não devemos levar absolutamente nada para o lado pessoal? Exato. Então a grande questão que se forma é a seguinte: será que os nossos maiores adversários nas crises profissionais e pessoais não são as outras pessoas, mas sim as histórias não questionadas que contamos a nós mesmos em completo silêncio todos os dias? Fica aí essa provocação mental para render boas reflexões. Muito obrigada pela companhia nesta nossa exploração profunda. Continuem questionando as certezas absolutas e até a nossa próxima análise.